querido presidente Lula, o Rio está contigo nessa luta pela vida e pelos direitos. É hora da virada. Luiz Inácio Lula da Silva! Queridas companheiras do Rio de Janeiro, queridos companheiros do Rio de Janeiro, queridos artistas que estão aqui representando a cultura desse país. Eu estou vendo alguns companheiros aqui muito antigos. Eu estou vendo a Inês Pandeló aqui, que foi prefeita no Rio de Janeiro, na cidade Barra Mansa. Estou vendo o Chico Alencar aqui. Estou vendo o meu querido companheiro Pitanga. Em nome do Pitanga aí, eu cumprimento todos os artistas que estão aqui. Meus queridos, estou vendo a Camila também. Olha como eu sou um cara sincero. Camila e Pitanga junto. Ao invés de olhar para a Camila, eu olhei para o Pitanga. Isso é fidelidade, Janja. Isso é fidelidade. Olhei para o Pitanga e não olhei para a Camila. Queridos companheiros sindicalistas, queridos companheiros petroleiros, eu estou vendo aqui, veja como esse ato aqui é importante. Olha, eu estou vendo aqui até dirigente sindical de São Bernardo, o cara que ocupa a cadeira que eu ocupei durante 6 anos, está aqui o companheiro Moisés, nosso presidente do sindicato, o companheiro Wellington, que é o tesoureiro do sindicato, a companheira da CUT está ali na mesa, ali sentada, não é mesa, é um palanque aqui. Companheiros e companheiros, eu não vou citar o nome de vocês outra vez, porque todos vocês quase são candidatos, eu não quero cometer um crime eleitoral fazendo propaganda de vocês. Mas eu quero citar o companheiro Joãozinho, que é o presidente do PT local, e contar um pequeno caso para vocês. Eu estou há muito tempo querendo vir fazer um ato no Rio de Janeiro. Há muito tempo. Eu queria que você viesse aqui, Freixo, porque você é a razão disso. Eu estava querendo fazer um ato porque era preciso acabar com as dúvidas. Ô, Lucélia Santos, é você que está aí, minha linda. Eu queria acabar com uma dúvida que há muito tempo eu ouvia rumores aqui no Rio de Janeiro. Ah, será que o Lula está apoiando o Freixo ou não está apoiando o Freixo? Será que o PT vai apoiar o Freixo ou não vai apoiar o Freixo? Será que o Lula deve ser um candidato apoiado por todos os outros? Eu queria dizer para vocês, quando se trata de política, quando se trata de disputa, a gente tem que escolher com quem que a gente quer estar, com quem que a gente quer apoiar. E eu queria vir aqui para tentar fazer um ato público. E aí eu queria fazer na Baixada, eu não queria vir aqui. Eu queria ir na Baixada. Aí o pessoal achou. Primeiro o pessoal tentou desmarcar, eu não aceitei desmarcar. Aí eu fui derrotado porque o pessoal me derrotou, porque eu queria ir na Baixada, disseram que era aqui. E eu quero agradecer quem me derrotou de fazer aqui, porque tem gente pra caceta aqui nessa praça. E tem muita gente lá atrás, tem muita gente na escadaria. Você falou de uma Marielle, olha quanta Marielle lá. Bem, então eu vim aqui para tirar as dúvidas de qualquer pessoa, que aqui no Rio de Janeiro eu tenho candidato a governador chamado Marcelo Freixo. Não tenho nada contra ninguém, não tenho nada contra os outros, quem quiser ser candidato que seja, mas é preciso ficar claro a cada companheiro que vai votar no Lula, que saiba que é importante votar no Freixo para que a gente ganhe o governo do Rio de Janeiro. E eu quero, de coração, agradecer o carinho, mesmo das pessoas que ainda não queria fechar rapidamente com o Freixo. Eu sei que não faziam por mal, faziam na tentativa de me ajudar a eleger presidente da República.
O que é importante ter em conta é que quando a gente for eleito, a gente precisa ter gente para ajudar a gente lá. E aí entra uma coisa importante chamada deputado federal e senador da República. Vocês precisam ter em conta que não basta eleger um presidente da República e depois eleger um monte de deputado de direita fascista. É preciso eleger gente comprometida com os sonhos de vocês. Aquele que está comprometido com o emprego, aquele que está comprometido com a liberdade e autonomia sindical, aquele que está comprometido com a melhoria da saúde, aquele que está preocupado com o melhoria das escolas técnicas, das universidades, aquele que está preocupado em cuidar do povo brasileiro com respeito, porque a palavra não é governar, é cuidar desse povo com respeito. Então, companheiros e companheiras, esse dia de hoje para mim é um dia de gratidão ao povo do Rio de Janeiro por tudo que vocês me ajudaram. Eu primeiro queria dizer para vocês que Deus foi muito generoso comigo. Se tem uma pessoa que não tem que ter dúvida da existência de Deus, se tem uma pessoa que tem que ter consciência da existência de um ser superior que guia os nossos passos, esse ser humano sou eu. Primeiro porque eu nasci em Caetés. Eu fui comer pão pela primeira vez com 7 anos de idade. E um cidadão que nasce em Caetés, de uma família pobre, e não morre de fome até os 5 anos de idade, é porque ele pode sobreviver muito. Eu vim para São Paulo há 70 anos atrás. Eu fui para São Paulo para não morrer de fome. E mesmo em São Paulo, não foram poucas as vezes em que a minha mãe não tinha comida para colocar no fogo. E eu olhava no semblante da minha mãe, ela nunca perdia a esperança. Ela sempre falava, hoje não tem, mas amanhã vai ter. E essa crença... Essa crença me formou. Olha, essa crença da minha mãe e esse jeito dela se comportar é resultado da minha formação. Eu, de vez em quando, ouço dizer o seguinte, as mulheres às vezes querem se separar do marido porque ele é violento, porque ele bate nela, porque ele bate nas crianças, mas ela não pode se separar porque ela depende do marido para colocar comida em casa. Eu vou contar outra coisa para vocês da Dona Lindu. A Dona Lindu, um belo dia acordou em Vicente de Carvalho, uma vila de Santos, entre Santos e o Guarujá. A minha mãe com 8 filhos. 8 filhos. A gente apenas com a roupa do corpo. O móvel que a gente tinha era uma tina. A molecada não sabe o que é tina. Tina é uma barrica cortada no meio. Aquilo era usado para lavar roupa. Aquilo era usado para tomar banho. A minha mãe saiu de casa com uma tina, uma lata vazia de leite mococa e uma faca. Ela saiu com 8 filhos. Fomos morar num barraco com todos os irmãos pequenos. Eu vendia amendoim, vendia laranja, o outro meu irmão vendia tapioca, o outro meu irmão trabalhava na carvoaria, o outro vendia peixe. E eu fiquei fascinado como é que pode uma mulher com 8 filhos pequenos ter coragem de se separar do marido e morar sozinha em respeito à sua dignidade, porque ela queria que os seus filhos fossem tratados com muito respeito e dignidade. E sobrevivemos. Conseguimos sobreviver. Vocês sabem que eu tenho um sonho, eu adoraria ser economista, porque eu acho economista um bicho inteligente, Luiz. Eu sempre brinco com os economistas. Pense numa pessoa inteligente e economista. Ele sabe tudo que é número. Sobretudo quando a gente está na oposição, a gente tem solução para tudo.
Quando chega no governo, as coisas começam a ficar mais difíceis e nem sempre tem solução. Mas eu não pude ser economista, eu fui ser torneiro mecânico. E de torneiro mecânico eu virei dirigente sindical. E de dirigente sindical eu virei presidente da República desse país. Há duas coisas importantes na minha vida. É porque não estava na historiografia, não estava na cabeça de nenhum cientista político, um operário metalúrgico sem diploma universitário ser presidente da República. Sobretudo nesse país, onde a mentalidade da elite é escravista, onde durante séculos a mulher só conseguiu o direito de voto em 1934, porque ganhou na justiça em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os analfabetos, embora trabalhassem para sustentar a elite, só foi conseguir o direito de votar na Constituição de 88. E eu virei presidente da República, eu ficava pensando, só pode ter o dedo de Deus aí. Não é normal. Tinha tanta gente letrada, afinal de contas eu era do partido do Paulo Freire, eu era do partido do Fefó, eu era do partido do Sérgio Buarque de Holanda, eu era partido do Mário Pedrosa, do Florestan Fernandes. Hoje a gente tinha muito, do Hélio Pellegrini, que era o meu grande companheiro, ou seja, tinha muita gente fina, muita gente, porque eu. Quando eu digo que Deus foi generoso comigo, é porque quando eu fui eleito presidente da República, eu tinha medo. E quando eu ganhei, eu quero confessar para vocês, sabe aquela dor de barriga? Eu tive. Você sabe o que é deitar na cama no Palácio do Planalto, ficar olhando para o teto e imaginando, porra, será que eu vou dar conta? Será que eu vou resolver o problema? Será que eu não vou ter fracasso? E eu tinha um medo de fracassar imenso. Eu tinha um medo de fracassar porque eu conhecia a história do Valesca. O Valesca era dirigente sindical como eu. Ele fez a greve no mesmo ano que eu fiz. Ele fez no estaleiro de Guidanque e nós fizemos lá em São Bernardo, na indústria automobilística. E ele foi eleito presidente. Tá certo que ele teve o apoio da igreja para derrubar o comunismo lá e teve apoio até do Papa João Paulo II. Eu não tive esse apoio. Mas, de qualquer forma, o Valesca, quando foi candidato à reeleição, só teve 0,5% do voto. Ou seja, não teve nem 1% do voto. Ou seja, fracasso total. E esse medo eu percorria. E aí eu comecei a adotar a seguinte tese. Toda vez que eu tiver medo, toda vez que eu tiver preocupação, toda vez que eu tiver dúvida, eu vou conversar com os meus economistas, eu vou conversar com os meus sindicalistas, eu vou conversar com os meus sociólogos, com os meus advogados, mas eu tenho que sentir o pulsar do povo pobre desse país para saber o que ele está pensando. É por isso que eu levava para dentro do Palácio do Planalto catadores de papel, moradores de rua, LGBT, eu levava todo mundo lá para dentro, que era para as pessoas saberem que aquele palácio cabia rei, aquele palácio cabia príncipe, aquele palácio cabia outros presidentes, mas aquele palácio tinha que caber, sobretudo, o povo brasileiro, do jeito que ele era e do jeito que ele é. É por isso que eu dizia sempre, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou votar. Eu tinha certeza que se eu deixasse a presidência, eu não ia poder morar em Londres, eu não ia poder morar em Paris, eu ia voltar para São Bernardo, a 600 metros do sindicato, para ouvir esses caras fazer barulho na porta de fábrica de manhã. É isso que eu tinha certeza. E eu jamais imaginei que eu ia voltar a ser presidente outra vez. E agora, companheiros, eu quero dizer para vocês a razão pela qual eu estou aqui outra vez, conversando com vocês, sem poder pedir voto, porque a lei não permite que se peça voto. Só o Bolsonaro. Aqui nós não podemos. Então eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu tenho consciência, e a nobre imprensa brasileira está toda ali na frente,
tenho consciência. E eu duvido. Olha bem o que eu vou falar. Eu duvido que o Estado do Rio de Janeiro tenha recebido em toda a sua história, de qualquer presidente da República, a quantidade de recursos que o PT botou no Estado do Rio de Janeiro. Eu duvido. Eu não tenho acesso à universidade, não tenho contabilidade, mas eu desafio alguém a perguntar o que nós fizemos nesse Estado e o que os outros presidentes da República fizeram. E por que nós fizemos isso? Porque eu acho que o Rio de Janeiro é muito importante para o Brasil, e o Rio de Janeiro não pode ficar aparecendo nas páginas de jornais apenas por conta da violência, apenas por conta das balas perdidas, apenas por conta da morte de filhas, de irmãos, de pais, de gente pobre. É sempre na periferia que acontece isso, e é sempre junto às pessoas mais pobres. E eu tinha consciência de que a violência, ela tem várias razões, mas uma das principais razões da violência é a ausência do Estado no cumprimento da sua função de atender às necessidades do povo com políticas públicas. Se o povo tivesse emprego, se tivesse escola de qualidade, se tivesse saúde de qualidade, se tivesse área de lazer, se tivesse cultura, se tivesse água boa, tratamento de esgoto, não teria metade da violência que tem no Rio de Janeiro. Não teria metade das chamadas balas perdidas que eles falam. É engraçado que essa bala perdida nunca bate no muro, bate sempre alguém. E sempre alguém inocente. Então eu estava convencido disso e por isso eu comecei a fazer investimento no Rio de Janeiro. E Alckmin, você vai viajar o Brasil inteiro. Eu quero dizer que nesse estado aqui, nós colocamos de dinheiro 559 bilhões de reais. E que nós colocamos só na cidade do Rio de Janeiro 533 bilhões de reais. Durante todo o tempo do PT no governo. E o PT pode ter certeza que o PT fez isso porque a gente achava que o Rio de Janeiro, que já foi a capital desse país, que é o símbolo do Brasil no mundo inteiro, com os cartões postais e ainda com a extraordinária música Garota de Ipanema, a gente teria que ajudar o Rio de Janeiro, porque não é possível esse Rio de Janeiro ser hoje um dos estados mais sofridos do Brasil, como disseram aqui. Gente do céu, vocês não sabem o sonho que eu tive quando eu disse que era possível a gente recuperar a indústria naval brasileira. Cadê minha água, gente, pelo amor de Deus? Gente, quando eu era presidente, veja a diferença. Quando eu era presidente, eu nem olhava que tinha 10 garrafas d'água. Agora que eu ainda estou na disputa, eu estou aqui quase morrendo atrás de água. Tive que fazer a transposição do São Francisco para ter um pouquinho d'água para beber. Ô Janja, nós somos casados com comunhão de água, porra. Olha, gente, eu sonhava que o Brasil poderia ser melhor. A primeira coisa que eu sonhava é o seguinte: a fome, a seca, primeiro, a seca do Nordeste que assolava 12 milhões de pessoas no semiárido, não é uma questão da natureza. A seca é um fenômeno da natureza, mas a fome por conta dela é irresponsabilidade de quem governa o país. Porque nós já temos tecnologia para fazer as coisas acontecer. Como é que se explica nesse país, sabe, um país que tem 8.000 quilômetros de costa marítima? Como é que pode um país que pode ter uma baita de uma marinha mercante, um país que pode ter uma grande indústria naval, como é que a gente tem que importar navio da China, navio da Coreia do Norte, navio de Singapura? Agora mesmo, só para vocês terem ideia, eles estão importando plataforma da China e de Singapura. Esses empregos que eles estão exportando para lá poderiam ser criados aqui. Teriam milhares e milhares de empregos criados aqui, emprego de qualidade, formando as pessoas. E nós provamos isso quando recuperamos a indústria naval. Foram 82 mil empregos criados aqui.
Foram estaleiros abertos aqui, estaleiros abertos no Rio Grande do Sul, estaleiros abertos na Bahia e Pernambuco. Porque o Brasil pode ter uma grande indústria naval, não só pela sua relação com a América do Sul, com a África, mas sobretudo para atender a sua demanda interna. Esse país, não pense que a Petrobras descobriu o pré-sal, porque, sabe, alguém que descobrir, foi muito investimento. A gente saiu de 3 bilhões para quase 30 bilhões de investimento na Petrobras, para a gente descobrir a mais importante jazida de petróleo até então descoberta no século XXI. E nós fizemos do petróleo uma lei específica para que o povo voltasse a ser dono do petróleo, para que 75% do royalties fosse para a educação, ciência e tecnologia e saúde, e a gente criar um fundo para o povo brasileiro. Eles não se contentaram, não se contentaram. Vocês sabem que eles criaram a Lava Jato. E se tivesse corrupção na Petrobras, é simples, você prende quem está fazendo corrupção. Você prende. No Japão é assim, nos Estados é assim, na Alemanha é assim, na França é assim. Tem uma empresa, a empresa está propondo sacanagem, roubando, prende o dono da empresa. O que não pode é o que eles fizeram no Brasil. Eles puniram o povo trabalhador, que tiveram 4.400.000 postos de trabalho fechados nesse país. 170 bilhões que deixaram de ser investidos, sabe, nesse país. E mais 58 bilhões que deixaram de ser arrecadados. Eu gostaria que aqui deve ter muito estudante de economia, deve ter muito economista. Pesquisem para saber quem foi que investiu mais no estado do Rio de Janeiro. Aliás, é o seguinte, pergunte quanto esse genocida que está governando investiu no Rio de Janeiro. Pergunte. Qual foi a grande obra que ele fez? Qual foi a escola técnica que ele fez? Qual foi a universidade que ele fez? Qual foi o dinheiro para a medicina que ele colocou? Nada, nada, nada. Só tirar. Ah, vamos vender gasoduto porque nós precisamos de dinheiro. Ah, vamos vender a BR. Estou lembrado o discurso da BR. Vamos vender a BR porque ela é uma empresa que tem o monopólio do combustível. Se a gente vender a BR, a gente vai ter outras empresas e vai ter concorrência. E quanto mais concorrência, mais vai baratear o preço. Muita gente aqui acreditou. Venderam a BR, não venderam a BR? Venderam a BR, agora tem 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos, pagando a preço de dólar. E nós que ganhamos em real, nós que trabalhamos em real, temos que pagar a gasolina a preço internacional, porque a Petrobras quer. A Petrobras, na verdade, ela está pensando nos acionistas minoritários de Nova York e não no povo brasileiro. Quando eu era presidente, Salomão, estou te vendo aí, Salomão. Quando eu era presidente, na crise de 2008, o barril do petróleo chegou a 147 dólares. E sabe quanto que a gente vendia o litro de gasolina para colocar no carrinho de vocês? R$2,60. Então, gente, é o seguinte. Eu posso não ser melhor do que ninguém, mas melhor do que essa coisa que está aí, eu tenho certeza que eu sou. Porque essa figura que está aí, essa figura não conversa com empresário, essa figura não conversa com educadores, não conversa com reitores, não conversa com sindicalistas, não conversa com o movimento negro, não conversa com LGBT, não conversa com ninguém. Ele é ele e a meia dúzia de pessoas que cercam ele. E quando tem uma denúncia contra ele, aí ele vai dizer, não, no meu governo não tem corrupção. E ele faz um decreto de sigilo de 100 anos. Quer apurar o caixa do filho dele, a caixinha que fazia na Assembleia, sigilo de 100 anos. Quer apurar o Queiroz, sigilo de 100 anos. Quer apurar o Pazuello, aquele general que não entendia lufa de saúde. Vamos dar sigilo de 100 anos. Denunciou tudo, é sigilo de 100 anos. Pois eu quero que vocês saibam
Se tem uma coisa que vocês precisam me ajudar, é que eu vou quebrar esse sigilo de 100 anos no primeiro decreto que fizer. Veja, companheiros e companheiras, esse país está precisando voltar a ser humanizado. Nós precisamos voltar a ser humanistas outra vez. Eu, quando era presidente, dizia, a gente tem que pensar com o coração, não é pensar apenas com a cabeça. Porque a gente, às vezes, tem na cabeça um pouco de irracionalidade, no coração a gente não tem. E esse país, o cara não tem que governar, o cara precisa cuidar. E cuidar de quem? De quem mais precisa. Não é o rico que precisa do governo. Não é a classe média alta que precisa do governo. Quem precisa do governo é o povo trabalhador. É o pequeno produtor rural e o médio produtor rural. É as pessoas que moram nas favelas, é as pessoas que moram na periferia, são os microempreendedores desse país, são as pequenas cooperativas que precisam do Estado. É para esses que nós temos que governar. É para esses que a gente tem que dar prioridade. Porque senão a gente não vai tirar o país da desgraça que eles meteram. Hoje a proclamação desse país foi em 1889. Já era para a gente ter melhorado. Quantos presidentes nós tivemos? Já era para a gente ter melhorado. Qual é o problema? É que o problema é o seguinte, na hora da política, na hora da campanha, todo mundo fala do pobre. E o Bolsonaro enganou muita gente. Enganou muita gente. Enganou muita gente. E primeiro, gente, olha a cara dele. Benedita, você que é evangélica. Olha a cara do Bolsonaro falando em Deus. Ele está mentindo, porque ele não acredita em Deus. Ele não acredita, olha para a cara dele. Um cara que coloca o filho para disputar um cargo de vereador com a mãe, como é que pode acreditar? Um cara que causa o mal que está casando, o cara que não derramou uma lágrima por 700 e poucas mil vítimas do Covid, o cara que não sentiu sensibilidade, o cara que veio a Petrópolis quando desbarrancou e nem desceu do helicóptero, o cara que foi a Recife, tinha morrido 130 pessoas, vai lá, passeia de helicóptero, volta e vai andar de jet ski lá em Santa Catarina, ou vai fazer motociata, não sei aonde. Ô, gente, nós precisamos voltar a humanizar esse país. Esse país tem que gostar de livros e não de armas. Esse país tem que gostar de amor e não de ódio. Esse país tem que gostar, sabe, de emprego, de salário, que é isso que a gente vai fazer. Então, companheiras e companheiros, já que não tem ninguém para me dar água, eu sou obrigado a parar de falar. Dizer para vocês, ó. Nós precisamos ganhar as eleições no Rio de Janeiro. É preciso que a gente se prepare contra a fake news. É preciso que a gente não acredite nas mentiras. Quando é preciso que a gente tenha em conta que a gente não pode acreditar nas mentiras e nem deixar quem a gente conhece acreditar. A gente tem que ficar alerta, porque são milhares e milhares de fake news mandados para as pessoas todo dia, tudo na base do robô. Tudo na base do robô. É uma máquina poderosa de contar mentira. Um cara que mente 7 mentiras por dia, não é possível. Então, eu acho que derrotar esse cara é uma questão de honra do povo brasileiro. É uma questão de honra daqueles que lutaram pela democracia, daquele que luta pelos direitos humanos. E ele tem que saber que nós vamos recriar o Ministério da Cultura e vamos criar em cada estado comitê de cultura. Porque eles têm medo da cultura, porque é através da cultura que a gente informa a sociedade civilizada. Através da cultura que a gente pode fazer as reformas que esse país precisa, as lutas que esse país precisa. É por isso que eles nunca investiram em educação nesse país.
precisou chegar um semi-analfabeto, torneiro mecânico, para ser o presidente que mais fez universidade na história do Brasil, que mais fez escola técnica na história do Brasil. E agora, companheiros e companheiras, eu vou terminar dizendo duas coisas importantes. Primeiro, a minha gratidão pelo Alckmin ter aceitado ser o candidato a vice. Todo mundo se lembra, o Alckmin foi meu adversário em 2006. E o Alckmin, de vez em quando, chutava para cima da canela. Chutava o pescoço. Tá? E eu acho que é o seguinte, quando a gente está disputando uma coisa grande, o Brasil é muito grande. O Brasil é um país que pode ser um grande protagonista internacional. Esse país foi respeitado. Eu fui o único presidente da República a ser convidado para todas as reuniões do G8. Eu fui para participar do G20. Esse país era respeitado pela China, era respeitado pelos Estados Unidos, era respeitado pela Índia, era respeitado pela Rússia, era respeitado pela África do Sul, era respeitado pela pequena ilha de São Tomé e Príncipe, era respeitado por Cuba, era respeitado pelo México, era respeitado pela Argentina. Esse país era querido porque esse país não tem contencioso, esse país é de paz. Mas se precisar brigar, a gente briga. Mas é preciso saber para que a gente está brigando. Então, companheiros e companheiras, quando eu fui chamar o Alckmin, eu fui pensando que ele poderia dizer, não, eu não vou porque eu já sou do PSDB, nós já brigamos muito, o PSDB foi o principal adversário do PT. E aí, tanto eu como ele ouvi uma frase do Paulo Freire. A gente, nas horas difíceis, precisamos ter coragem de juntar os convergentes para derrotar os antagônicos. E essa nossa união é uma união para derrotar o fascismo, para derrotar essa coisa que não entende de Brasil, que não entende de povo. E a segunda coisa é o companheiro Freixo. Eu quero dizer para vocês que o companheiro Freixo é um companheiro da mais alta qualidade. Eu sei que ele já não gostou de mim também. Porque o pessoal era muito duro na queda. O pessoal era casca ferida. O pessoal era igual o PT quando nasceu em 80. Igualzinho. Até porque tem muita gente do PT que saiu e foi fiel ao pessoal. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. A gente conhece os seres humanos nas horas difíceis. Quando a gente está bem, todo mundo é amigo da gente. Mas quando a gente cai em desgraça, quando a gente é vítima de extorsão, de sacanagem, quando a gente tem um Moro mentindo para a imprensa brasileira, eu não acho que a imprensa mentiu. A imprensa simplesmente comprou as mentiras do Dallagnol e as mentiras do Moro e transformou em verdade. E por isso eu fiquei 580 dias e até por isso eu agradeço a Deus, porque 580 dias na cadeia me fez ficar mais generoso, mais compreensivo dos problemas do Brasil, com muito mais consciência para governar esse país. E quando eu estava na situação difícil, esse companheiro não negou um dia sequer de solidariedade. Por isso eu quero terminar o meu discurso aqui dizendo para vocês, companheiros e companheiras, todos vocês que amam a liberdade, todos vocês que amam a democracia, todos vocês que querem fazer o Rio de Janeiro voltar a ser um estado alegre, gerador de emprego, distribuidor de riqueza, sabe, com respeito às mulheres, com respeito ao povo negro, com respeito às mulheres, todos vocês, a gente só tem uma alternativa para o Rio de Janeiro, é a gente fazer com que o Freixo seja eleito governador quando ele disputar as eleições para presidente da República. Gente do Rio de Janeiro, olhe, eu quero que vocês saibam que eu estou com vontade como se eu tivesse 20 anos de idade. Eu nunca tive, Freixo, nunca tive a vontade que eu estou. É outra coisa que eu falo que é o dom de Deus. É o dedinho. Porque veja,
Eu não precisava voltar a ser presidente da República. Eu já fui presidente e até hoje todas as pesquisas mostram que eu fui o melhor presidente desse país. Não precisava. Acontece que eu tenho consciência também que nunca o povo brasileiro precisou tanto de um partido como o nosso, da esquerda, como está precisando agora. Então eu votei. E veja que engraçado. Votei, antes eu fui preso para que eu não fosse candidato em 18. O que aconteceu? Cara, na cadeia eu fiquei apaixonado, cara. E aí eu saí da cadeia para casar. Como é que esse cara pode estar nervoso aos 76 anos, apaixonado, casado? Só não vou construir família porque não tem mais idade. Mas, gente do céu, se vocês soubessem a garra que eu tô de governar esse país, de provar que eu e o Alckmin vamos recuperar, que o Freixo vai recuperar, que os outros governadores de esquerda vão recuperar, vocês não sabem. É por isso que eu digo sem medo de errar. É 76 anos de idade, energia de 30 e tesão política de 20 anos para a gente poder mudar esse país. Até a vitória!